mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor e sua infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu sou grata a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, né? Muitas das vezes a gente tenta fugir, né? O Senhor, Ele quer de um jeito, a gente foge para lá, foge para cá, mas tem hora que não tem jeito, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente, único e salvador, não tem para onde correr, né? Não é a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Então, louvo a Deus, né, por tudo, né, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa noite, né, com a grande responsabilidade de falar, né, da palavra dEle, porque é através da palavra que o Senhor Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura e também leva para o céu. E aqui estou aqui nessa noite, né, sendo um instrumento, né, e que o Senhor Ele venha, né, falar aos nossos corações, porque a palavra do Senhor ela corta para lá e para cá, né? Ela fala comigo, fala com você, como uma espada de dois gumes. Então, eu peço aos irmãos que nesta noite venham estar abrindo a sua Bíblia, né, no livro de Hebreus, Hebreus 13. Eu vou ler apenas o versículo 8, onde diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Todos acompanharam? Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu vou somente me atentar a este versículo, onde Jesus fala que Ele é o mesmo. Quando Ele diz que Ele é o mesmo, é porque Ele não mudou e jamais mudará, porque Ele permanece fiel, né? Ele permanece vivo nos nossos corações. Servimos a um Deus grande, fiel e poderoso, um Deus que enviou o seu único Filho, né, para morrer na cruz do Calvário, como nós já ouvimos nesta noite. Deus falando aos nossos corações para a gente ser mais grato, porque Ele fez por mim e por você aquilo que ninguém poderia fazer. Ele se entregou ali na cruz do Calvário, mesmo sendo Deus. Ele se entregou por mim e por você. O Senhor, nosso Deus, Ele entregou o seu único Filho. Ele deu a vida do Filho dele por amor a mim e a você. E muitas das vezes a gente não consegue valorizar, a gente não consegue reconhecer esse privilégio que nós temos hoje de estar na presença dele e reconhecer que nós não somos nada. Nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, mas temos um Pai que nos amou e por isso nós estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. E ali Jesus, ele entregou o seu único filho. Seu filho se entregou na cruz do Calvário. Mas ele não está morto, porque ele ressuscitou. E ele vive e reina. E ele está aqui neste lugar, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. Porque ele foi para o Pai. Mas ele disse que não nos deixaria só. Ele enviaria o Consolador.
o Espírito Santo, o nosso amigo de todas as horas, aquele que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, quando nós não temos mais força nem para falar, o Senhor, Ele intercede por nós. Esse amigo que ouve a minha e a sua oração. Por isso a importância da gente se relacionar com Ele. Porque nos momentos difíceis, no momento de angústia, onde a gente não tem mais força, o Senhor lhe diz, eu te renovo, eu te sustento. Quando eu e você diz que vai parar, vai ficar pelo caminho, Ele diz, filha minha, você não vai parar. Filho meu, você não vai parar, porque eu te escolhi. Eu te remi, diz que tu és meu. Aleluia. E ainda que a gente venha passar por dificuldade, por lutas, porque Ele não nos isentou de passar por nenhuma dificuldade, que no mundo Ele disse que nós teríamos aflições, mas se tivesse bom ânimo. Aleluia. Era para que Ele dizendo, confia em mim. Confia em mim, apenas me adora. Aleluia. É que muitas das vezes a gente não conseguimos adorar. Nós só queremos adorar o Senhor na bonança. Nós só queremos adorar o Senhor quando tudo vai bem. Mas nós temos que adorar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Porque em tempo e fora de tempo, o Senhor, Ele cuida de mim e de você. Até quando nós estamos lá no mundo, negando a Ele, Ele está guardando a mim e a você. Ele guardava a mim e a você. E hoje Ele guarda os nossos que nega a Ele. Aleluia. Através das nossas orações de Jesus dizendo, esse você não toca. É o inimigo pelejando e Jesus dizendo, esse você não toca. Porque tem dono. Porque eu sou teu pai. Eu sou teu amigo. Eu sou teu ajudador. Eu sou o Deus ainda que curo. Eu sou o Deus ainda que liberto. Eu sou o Deus ainda que tiro do mundo da prostituição. Do mundo das drogas. Sou eu quem faço, porque eu ainda não mudei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, sabe quem foi que mudou? Fomos nós. Aleluia, glória a Deus. Porque nós queremos hoje só facilidade. Nós queremos um mundo de facilidade. Hoje a igreja poderia estar repleta de irmãos e irmãs buscando ao Senhor. Independente da situação, independente da circunstância, reconhecendo que o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus ele é fiel, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, e é Ele quem tem o controle da minha e da sua vida. Glória a Deus. Mas hoje, nós só queremos facilidade. Nós só queremos as bênçãos do Senhor. E olha que Ele tem bênção para mim e para você. Mas primeiro Ele diz, busque a mim. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Mas hoje, irmãos, está difícil. É geral. Hoje nós nos vendemos por qualquer coisinha. Por qualquer coisinha nós estamos negando a Jesus. Mas o Senhor, mesmo assim, nós sendo falhos, Ele ainda está dizendo, ei, eu estou de braços abertos. Vindes a mim, aleluia, glória a Deus. Sou eu ainda que mudo a história, sou eu ainda que refaço, glória a Deus, aleluia. Eu não sei por que você tem clamado, talvez você tenha apresentado a sua família que está em um estado difícil, tem passado por luta, por dificuldade. Mas o nosso Deus, Ele é ainda que restaura. O nosso Deus é aquele que ainda faz tudo novo. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso, nesta noite, nós venhamos engrandecer o nome desse Deus, que nunca mudou e jamais mudará. Aleluia. E nós cremos um Deus grande, Deus fiel, que aonde a gente colocar a nossa planta do nosso pé, nós temos que clamar, nós temos que adorar esse Deus e falar que Ele é fiel. Aleluia. E hoje, o nosso Deus, Ele não está como, Ele não veio julgar ninguém agora, até o momento. Ele é o nosso advogado. Jesus, Ele está como nosso advogado. Ele está para nos defender. Então, ainda está bom, irmãos.
Ainda está no tempo da gente ainda, né, se arrepender. Ele diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Porque se nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos bons, é porque a bondade dele nos alcançou. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Muitos já não falam mais que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. E aquele que estiver dormindo vai ficar. Então é preciso a gente estar vigilante com azeite. O azeite é reservado para quando Jesus chamar, a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. Para a gente não ficar igual aos 10 virgens. As 10 realmente estavam dormindo, né? Mas 5 era prudente. Elas estavam com o azeitezinho dela reservado. Na hora que Jesus chamou, disse, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, o que é que nós temos feito para o Senhor? Será que nós estamos com as lamparinas acesas? Será que a gente temos azeite? É noite de reflexão nesta noite. Por mais que o Senhor ele nos exalte neste mundo, né, com bênçãos materiais, a gente não podemos deixar, né, de dar prioridade ao nosso Deus. Porque Ele é quem abre, Ele é quem fecha, Ele é quem levanta, Ele é quem exalta, é o nosso Deus. Então, nós não temos nada nesse mundo. Nós não temos nada, tudo pertence a Ele. É o nosso Deus que é o dono das nossas vidas, dos nossos dias. Então, que nós possamos ser mais gratos ao nosso Deus e reconhecer a grandeza. Ele é supremo, Ele é poderoso. É o Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Será que Ele mudou? Sabe o que é que acontece? É porque muitas das vezes Ele diz, marche, e a gente não marchamos, a gente recuamos. Muitas das vezes Jesus disse, ei, a ordem é para marchar, e você lá, parado, estacionado. Ai, será que Jesus vai fazer? Não vai. E Jesus dizendo, filho, eu quero você trabalhando na minha obra. Eu quero que você desça mais. E a gente lá, ai, Jesus, o Senhor não faz. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Mas a ordem que Ele nos deixou foi marchar. A ordem do Senhor é servir a Ele com excelência. Aleluia, com prioridade. Então, que nesta noite nós venhamos refletir se a gente estamos fazendo e a gente venha se doar mais. E aqueles que estão fazendo relaxadamente ou parou de fazer aquilo que Deus lhe ordenou, comece a fazer. Aleluia, porque quando Jesus voltar e nos encontrar de mão vazia, vai dizer, eu lhe entreguei dons, eu lhe entreguei talentos e você ficou como? Enterrou os talentos? Glória a Deus. Aleluia. Então que nesta noite nós venhamos refletir e adorar a Deus em todo o tempo e saber que Deus ele ainda fala na terra. Deus ele fala através dessa palavra que é verdadeira e genuína. Deus usa profeta na terra. Glória a Deus, porque eu sou prova viva que Deus fala. Deus fala através da oração. Deus fala através dos louvores. E Deus fala através dos testemunhos. Porque Deus ele está falando aqui nesta noite. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus diz, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Glória a Deus. É tempo da gente despertar a igreja. Não é tempo de brincar. Muitos ainda continuam brincando de ser crente. Glória a Deus. Eu estava ali no trabalho eu dizendo, meu Deus, Jesus, como é que vai ser, Senhor? Porque o dia hoje foi corrido. O dia ontem não foi fácil. Cheguei em casa 8 horas da noite. E Luísa ficou ali comigo. Chegou mais outros que se juntaram. Porque hoje está difícil, irmão. As coisas não são fáceis. O Senhor disse que no fim dos tempos,
né, o amor de muitos se esfriaria. É cumprimento da palavra. Nós vimos hoje, muitos não se importam com o seu próximo. Nós estávamos ali ontem, chegou uma senhora ali no posto de saúde e ela estava desorientada. Não sabia para onde ia, não sabia de onde veio e falava coisa com coisa. Dizia que veio de Poço Redondo caminhando. E a gente identificamos que não era uma coisa que ela precisava simplesmente de um medicamento que ia passar a aliviar a dor de cabeça dela. Mas ela precisava de alguém que ajudasse. Glória a Deus. Não é muitas das vezes assim? Muitas das vezes nós necessitamos que um irmão nos ajude e não tem ninguém. Glória a Deus. Mas aí existe o Simão Cirineu, que passa e olha e vê e ajuda. Glória a Deus. E tem alguém que pode ajudar você. Jesus, ele nunca nos deixou e jamais nos deixará. E eu creio que Deus usou, né? Deus levou aquela senhora diretamente no posto e sabia que teria pessoas ali para ajudá-la. Porque no olhar de muitos, no ver de muitos, é para aquela senhora a gente ver, mesmo que ela não estava em situação de retornar para sua casa, era a gente fechar o posto de saúde e botar ela para fora. E se acontecesse algum mal a ela? Não estava nem aí, não estava nem se importando. Mas é isso o papel do cristão? Não se importar com a vida do seu irmão? Não. Até se fosse um inimigo, a gente teria que ajudar. Se pedir um copo de água, igual que a missionária, acho que foi, não foi? Me forneceu aqui um copo de água. Ela está dando a missionária. Mas se for alguém que lhe fez o mal, você conseguiria entregar esse copo de água? Mas Jesus, ele nos ensina que mesmo fazendo o mal, a gente tem que fazer o bem, sem olhar a quem. Glória a Deus. Hoje é difícil, irmãos, muito difícil. Mas foi assim que Jesus fez. Muitos abandonando, julgando, apedrejando. Mas ele dizendo, eles não sabem o que fazem. E ele está sempre nos perdoando. Mesmo muitas das vezes a gente negando a Jesus. Jesus dizendo, elas não sabem o que fazem. E todos os dias, ao amanhecer, a abrir os nossos olhos, o Senhor ele nos concede essa oportunidade de reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos desse Jesus que nunca mudou e que nunca mudará e que ele está sempre cuidando de mim e de você. Está cuidando da minha casa, está cuidando da nossa família, está cuidando dos nossos filhos. E hoje a juventude é tão difícil de se lidar com os nossos filhos, né? Uma juventude que não quer mais adorar a Deus. Hoje é uma exceção. E não fica só na juventude, não. A gente olha para a juventude, mas a gente poderia ver hoje, né? Hoje nós temos 30 e poucas irmãs no grupo, quase 40. E poderia todas as irmãs estar aqui. Mas a gente vê essas dificuldades. E às vezes a gente não se atenta. Um dia falta o culto, no outro falta, e a gente ficando ali, fraquinho. Fazer igual meu esposo diz. Igual Guiné. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Aleluia. E daqui a pouco já diz, não vou mais para a igreja. E daqui a pouco está ali nos estados já botando. É festa junina, é forró. Aleluia. Mas Jesus ainda liberta. Jesus ainda salva. Jesus ainda transforma. Porque um dia Jesus me alcançou. Aleluia. Um dia eu neguei a Jesus. Eu disse que eu não quero esse Deus. Pregavam para mim e diziam, Jesus está voltando. E quem não aceitar a mim vai para o inferno. Ali para mim era a morte. Meu Deus, quando eu via um crente eu dizia, Jesus. E os crentes iam, viu, na minha casa, porque minha mãe sempre serviu ao Senhor. Tem muitos e muitos anos, mas a palavra ficou no coração. Aleluia. Eu lembro até hoje.
Jesus falando através de um senhor lá que sempre ia pregar a palavra, dizendo: Jesus está voltando. E quem não aceitar a ele vai para o inferno. É duro, né, irmão, saber que vai para o inferno? Mas essa é a realidade. Quem não aceitar a ele, infelizmente, não vai para o céu. Aleluia. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqui nós estamos apenas de passagem. Aleluia. Quando eu ouço aquele louvor, eu sinto uma presença tão forte, porque eu gosto de meditar. Eu gosto de ouvir. Por isso que hoje eu disse assim: Senhor, oh meu Deus, o que é que eu vou falar? Fiz igual a Jeremias. O que é que eu vou falar? Aí Jesus, ele disse igual a Jeremias: não é você que vai falar, sou eu. Você e eu não fala o que queremos, vai falar o que Deus colocar. O que Deus mandar, Ele sabe o que cada um precisa nesta noite, inclusive eu. A palavra é pregada para mim também. Aleluia. Porque Ele quer que nós, cada dia mais, a gente se volte para Ele. Que a gente se humilhe, porque Deus ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele ainda faz milagre. Nosso Deus, Ele ainda liberta. Mas só depende de mim e de você. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando a gente abre a porta do nosso coração e diz: deixe, Senhor, entre aqui, faz morada, tira tudo aquilo que não te agrada. Aí Ele faz tudo novo. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil. É um processo. Mas em meio ao processo, que é doloroso, Jesus, Ele está comigo e com você. Ele não nos deixa só. Ele está o tempo todo cuidando de mim e de você, em meio ao processo. Talvez você esteja se questionando nesta noite: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Logo comigo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço todo dia. Eu pago, compro, faço minhas comprinhas, pago, não devo a ninguém. Não ando falando mal de ninguém. Ando tudo direitinho. Mas Jesus, Ele nos conhece. E quando Ele permite algo na minha e na sua vida, é porque Ele quer nos lapidar. Aleluia, glória a Deus. Certa vez, eu estava indo para a igreja, irmãos. Ir para a igreja é diferente de servir a Deus, viu? Multidão é diferente, né? De discípulos. Glória a Deus. E eu ia para a igreja. Eu dizia: eu quero ficar sentada e pronto. Que é bom, irmão, sentar e ouvir. Ainda digo, eu ainda gostaria de estar lá sentadinha só ouvindo. Mas não é do jeito que a gente quer. Quem faz é Ele. Glória a Deus. E o Senhor, a gente fica ali, eu dizendo para Deus. E certo dia, o Espírito Santo de Deus, Ele me tocou. E eu via o povo alegre, o povo louvando, porque o povo de Deus, ele se alegra. Mesmo nas dificuldades, quando chega na casa, no templo para adorar, ele faz igual Ana. Ele se prostra e chora. E diz: Senhor, está aqui. Às vezes não tem nem força para falar. Às vezes é até julgado por muitos. Mas é isso que Deus ele quer de mim e de você. E eu sentia essa necessidade. E eu disse assim: Senhor, eu sinto um vazio tão grande dentro de mim. Eu queria saber, eu queria ter uma experiência maior com o Senhor. Aí, na inocência eu disse: trabalha no vaso. Trabalha no vaso, molda o vaso, retira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Aí Jesus me levou no vale da enfermidade. E no vale Jesus começou a trabalhar no vaso. Jesus, ele me colocou uma hérnia de disco na coluna. Eu digo: Jesus, meu Deus.
Quando eu lembro tantas das agulhadas que eu levei, foi agulhada para lá, agulhada para cá, fisioterapia para lá, para cá. Mas sabe, em meio ao processo, para você ter vitória, é você reconhecer que você precisa passar pelo processo. E eu dizia, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor quer um relacionamento maior. Aleluia, glória a Deus. E foi ali que até hoje, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, eu vinha para o templo adorar. E hoje eu venho para o templo agradecer. Aleluia. Porque não venha só para o templo em busca de vitória, não. Não venha aqui dizer, é porque eu quero que o Senhor liberte meu marido. Eu quero que o Senhor abra a porta. Não, venha agradecer. Mesmo sem ver, agradeça. Diga, Senhor, já te louvo e te agradeço, porque eu creio que o Senhor já libertou o meu marido. Eu creio que o Senhor já mudou a minha história. Eu creio que o Senhor já mudou a história dos meus filhos. Eu já, pelos olhos da fé, eu já contemplo eles no templo, te adorando e dizendo que tu és grande. Aleluia, glória a Deus, pelos olhos da fé. Porque o Senhor, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não murmure, adore. Porque enquanto nós adoramos Jesus, ele está trabalhando. Porque ele continua sendo Deus. Glória a Deus. E ali naquele processo, eu não sei, não gosto nem muito de contar. É raro eu contar esse testemunho. Eu já contei aqui na igreja. E meu processo foi doloroso, mas o Senhor me deu vitória. E eu não faltei um culto sequer, porque estava enferma. Não podia me ajoelhar, mas eu vinha sentado. E o Senhor, ele recebia o meu louvor e a minha oração, minha adoração da mesma forma. E eu passando no processo, e Jesus, ele trabalhando. Aleluia. Tem coisas que eu digo ao meu esposo. Hoje eu vejo, eu acho que a gente já passou pelo fogo. Porque tem vários processos, né? De ser pisado, esquecido, caluniado, defamado, né? Mas a gente já suportou tanta coisa. Mas sabe por que a gente suporta? Porque nós temos um Deus que não muda, que não falha e que está comigo e com você no processo. Não sei qual o processo que você está passando, mas Jesus, ele sabe. Mas ele lhe diz nessa noite, você não está só. Apenas me adore, apenas me exalte, me glorifique, porque eu estou cuidando. O controle ainda é meu. Sou eu quem faço, sou eu quem realizo. Glória a Deus. Servimos a um Deus que faz todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, né? A gente pode contemplar as grandezas do nosso Deus. E ele fez tudo perfeito, tudo em seu devido lugar. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que louvar esse Deus. E hoje eu posso contar que Jesus, ele cura. Porque hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu não tomo um sequer medicamento. E eu venho fazer a obra do Senhor, não com pesar, não com tristeza, não porque meu esposo diz, vamos para a igreja. Mas porque o Espírito Santo de Deus, ele diz, filha, eu estou contigo. E sou eu quem te ajudo e te sustento. E eu sinto essa necessidade de estar louvando a Ele, de estar engrandecendo a Ele. Então, se por um acaso alguém entrou fraco nesta noite, ou triste, ou achando que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu. Porque Ele diz que jamais esquece um filho seu. Possa uma mãe que amamenta o seu filho, e só quem é mãe sabe, e já amamentou, a ligação que forte é. Ela vem esquecer dele, mas jamais o nosso Deus, ele esquecerá de mim e de você. Glória a Deus. Então que nesta noite a gente venha sair de posse, de vitória, crendo
confiando e adorando esse Deus que jamais mudou e não vai mudar, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra nesta noite. Eu só posso ir até onde o Espírito Santo mandar. Apenas eu vou deixar alguns versículos aqui da palavra do Senhor, onde ele fala, no Salmo 90, verso 2, onde diz: antes que os montes nascessem, ou antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Malaquias 3:6 também ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vos filhos de Jacó, não sois consumidos. Glória a Deus. Em Apocalipse 1:8 ele diz: eu sou. Quem é? Ele. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então se prepara, igreja, porque Jesus está voltando. Ao invés de, no meio das lutas, a gente murmurar, a gente adora. Eu peço ao presbítero Lucas que, por favor, coloque o louvor. Pode ser cantado mesmo, gente. Eu gosto de adorar. Cantar já não é comigo, né? Porque eu não canto. Mas adorar, eu gosto de adorar. Questiona ou adora. Amém? Glória a Deus. Você nesta noite veio questionar a Deus, indagar a Deus ou veio adorar? Tem alguém nesta noite que veio adorar? Vamos adorar porque Ele é grande, amém? Glória a Deus. Ele não está preocupado se você tem a voz bonita, se eu tenho uma voz bonita, né? Ele quer que eu e você adorem, porque Ele nos deu fôlego de vida, amém? Glória a Deus. Questiona ou adora. Pode botar aí, flor de lis. Irmãos, não olhem, não vamos olhar para o que aconteceu, quem foi a cantora, mas Deus usou ela naquele momento para poder edificar vidas. Né? Só medite na letra, porque Deus também Ele fala no meio dos louvores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá carregando cartão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Me peguei perguntando: como pode Deus fazer mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? Glória a Deus. Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, e mudar teu sentimento. Glória a Deus. E avaliar sua intenção. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar se acalmar, aleluia, Jesus, glória a Deus. Restou a voz do adorador. Se tiver adorador nesta noite, comece a adorar. Glória a Deus. Aleluia. Matar a farol neste deserto e te deixar só. Jesus, um exército inimigo, ele vier te afrontar. E o que é que você faz?
questiona ou adora. Eu prefiro adorar. Oh, aleluia, porque enquanto eu estou adorando, Jesus está cuidando. Aleluia, destruindo, Senhor, todo mal. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer. Aleluia, glória a Deus. Questiona ou adora. Glória a Deus. E se ele não quiser fazer o vento cessar. Aleluia, Jesus. Mas ele ainda está no controle. É, Jesus. Glória a Deus. É ele quem tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Mesmo em meio à tempestade, que nós viemos adorar o nosso Deus. Porque ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Para Faraó e neste deserto ele te deixa só. No meio da diversidade, o exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona. Aleluia. Glória a Deus, vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora. Glória a Deus, só quem veio adorar. Mostra a sua fé, questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore. Eu prefiro adorar. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos escolher adorar o Senhor, independente da situação, que nós venhamos adorar, porque Ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Vamos encerrar.